O milionário chegou mais cedo do trabalho e ficou paralisado ao ver o que a sua nova faxineira estava fazendo com sua filha deficiente. Rafael Montenegro tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 32 anos, comandava um império empresarial que construíra do zero, transformando uma pequena startup em tecnologia numa das maiores empresas do país. Sua mansão em Alphaville refletia seu sucesso. Jardins impecáveis, piscina olímpica e uma garagem com carros importados que faziam qualquer colecionador suspirar de inveja. Naquela quinta-feira de dezembro, Rafael decidiu sair mais cedo do escritório. O calor sufocante de São Paulo o fazia desejar um mergulho refrescante em sua piscina, longe das reuniões intermináveis e planilhas que consumiam seus dias. Havia contratado uma nova funcionária doméstica na semana anterior, Carla Santos, 30 anos, que veio altamente recomendada pela agência de empregos domésticos mais prestigiada da região. Ao atravessar o portão eletrônico de sua propriedade, Rafael notou um silêncio incomum. Normalmente, sua filha Helena estaria na sala assistindo seus desenhos favoritos ou brincando com os brinquedos espalhados pela casa. A menina de 12 anos havia perdido os cabelos devido ao tratamento de quimioterapia que enfrentara nos últimos meses, uma batalha contra o câncer que abalara toda a estrutura familiar. Após o diagnóstico, Helena precisara usar cadeira de rodas temporariamente, consequência de um dos efeitos colaterais do tratamento intensivo. Rafael estacionou sua BMW na garagem e caminhou silenciosamente em direção à entrada dos fundos. Pretendia surpreender Helena com sua chegada antecipada, talvez levá-la para tomar um sorvete ou assistir um filme juntos. Fazia semanas que não conseguia dedicar tempo de qualidade à filha, sempre absorvido pelas demandas corporativas que pareciam multiplicar-se exponencialmente. O que viu através da janela da cozinha o fez parar instantaneamente. Helena estava em sua cadeira de rodas, curvada para frente sob o peso de um saco de lixo amarrado às suas costas. O saco parecia desproporcional ao seu corpo frágil, e ela lutava para manter o equilíbrio enquanto tentava se mover. Suas pequenas mãos tremiam no esforço de girar as rodas da cadeira. Carla estava de pé ao lado dela, os braços cruzados, um sorriso cruel estampado no rosto. Ocasionalmente, ela dava pequenas risadas, como se estivesse assistindo a um espetáculo divertido. A funcionária parecia completamente indiferente ao sofrimento evidente da criança, tratando a situação como se fosse uma brincadeira perversa. Rafael sentiu o sangue ferver em suas veias. Seus punhos se fecharam involuntariamente enquanto observava sua filha. Uma menina que já havia sofrido tanto nos últimos meses, sendo humilhada e maltratada por alguém que deveria cuidar dela. Helena tentava se mover pela cozinha, claramente exausta, mas continuava tentando cumprir a tarefa impossível que lhe havia sido imposta. A mente de Rafael disparou entre a fúria e a incredulidade. Como alguém poderia ser tão cruel com uma criança em situação de vulnerabilidade? Como não havia percebido antes que algo estava errado? As perguntas martelavam sua consciência enquanto observava a cena degradante se desenrolar diante de seus olhos. Carla continuava rindo, ocasionalmente fazendo comentários que Rafael não conseguia ouvir claramente através do vidro, mas cujo tom desdenhoso era inconfundível. Helena, por sua vez, mantinha a cabeça baixa, claramente constrangida e cansada, mas persistindo na tarefa como se não tivesse escolha. Rafael percebeu que precisava agir imediatamente, mas uma parte dele queria observar mais um pouco para entender completamente a extensão do que estava acontecendo. Precisava de evidências claras do que estava presenciando, não apenas para confrontar Carla, mas para proteger Helena de qualquer tentativa de negação ou manipulação da situação. A adrenalina corria por seu corpo enquanto planejava sua próxima ação.
Esta descoberta mudaria tudo em sua casa, e Rafael sabia que as consequências desta tarde se estenderiam muito além do que poderia imaginar naquele momento. Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like para me ajudar a continuar contando histórias que realmente importam. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. E nos comentários, me conta de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que nossa família está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A respiração de Rafael tornou-se pesada enquanto continuava observando pela janela. Helena fazia movimentos lentos e penosos, tentando manobrar a cadeira de rodas pela cozinha com o peso extra nas costas. O saco de lixo balançava perigosamente, ameaçando desequilibrá-la a qualquer momento. Suas pequenas mãos, já fragilizadas pelo tratamento médico, tremiam visivelmente no esforço. Carla caminhava ao redor da menina em círculos, como um predador observando sua presa. Ocasionalmente, ela apontava para diferentes cantos da cozinha, claramente dando instruções para Helena limpar áreas específicas enquanto carregava aquele fardo absurdo. O sorriso sádico no rosto da funcionária revelava um prazer perturbador na situação. Rafael não conseguiu mais conter-se. Abriu a porta dos fundos com força, fazendo-a bater contra a parede. O som ecoou pela casa como um trovão, interrompendo abruptamente a cena cruel que se desenrolava na cozinha. Helena levantou a cabeça rapidamente, seus olhos grandes e assustados, encontrando os do pai. Carla, por sua vez, congelou no lugar, o sorriso desaparecendo instantaneamente de seu rosto. O que diabos está acontecendo aqui? A voz de Rafael saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma fúria que ele raramente demonstrava. Seus passos ecoaram pelo corredor enquanto se aproximava rapidamente da cozinha. Helena tentou se mover para longe, claramente envergonhada por ser vista naquela situação humilhante. O saco de lixo escorregou ligeiramente de suas costas e ela lutou para mantê-lo no lugar, como se temesse que sua queda causasse ainda mais problemas. Suas bochechas estavam vermelhas, não apenas pelo esforço físico, mas pela vergonha evidente de ser descoberta naquela condição. Carla rapidamente mudou sua expressão para uma máscara de inocência forçada. Ela descruzou os braços e assumiu uma postura mais formal, como se estivesse realizando uma tarefa doméstica completamente normal. Senhor Rafael, não esperávamos o senhor tão cedo. Helena estava apenas me ajudando com algumas tarefas simples da casa. Ajudando? Rafael aproximou-se de Helena, observando o peso excessivo que ela carregava e o cansaço evidente em seus movimentos. Desde quando uma criança de 12 anos em tratamento médico precisa carregar lixo pesado pelas costas? A funcionária tentou manter a compostura, mas Rafael podia ver o nervosismo crescendo em seus olhos. Senhor, eu apenas pensei que seria bom para Helena ter algumas responsabilidades. O médico não disse que exercícios leves seriam benéficos? Rafael sentiu sua paciência se esgotando completamente. Aproximou-se cuidadosamente de Helena e, com movimentos gentis, começou a desamarrar o saco de suas costas. O peso era muito maior do que imaginara. Facilmente 10 quilos de lixo molhado e pesado, completamente inadequado para qualquer criança, especialmente uma em sua condição delicada. Helena olhou para o pai com uma mistura de alívio e medo. Suas pequenas mãos tremiam, enquanto ele removia cuidadosamente o fardo de seus ombros. Rafael podia ver marcas vermelhas onde as alças do saco haviam pressionado sua pele através da roupa fina. Helena, querida, há quanto tempo isso está acontecendo? Rafael perguntou suavemente, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas para ficar na altura dos olhos da filha. A menina olhou rapidamente para Carla, então de volta para o pai. Era óbvio que ela havia sido instruída a não contar nada sobre essas tarefas especiais. Seu silêncio falou mais alto que qualquer palavra poderia expressar. Carla tentou intervir novamente. Senhor Rafael,
Acho que há um mal-entendido aqui. Helena é uma menina muito forte e capaz. Estou apenas tentando ajudá-la a se sentir útil durante sua recuperação. Rafael levantou-se lentamente, sua altura imponente fazendo Carla recuar instintivamente alguns passos. Útil? Sua voz estava perigosamente baixa agora, mais ameaçadora que quando gritara. Você acha que humilhar uma criança doente a faz se sentir útil? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena permaneceu imóvel em sua cadeira, claramente traumatizada pela situação toda. Carla alternava o peso de um pé para o outro, procurando desesperadamente por palavras que pudessem justificar suas ações. Rafael observou a cena com novos olhos. Quantas outras situações como essa haviam ocorrido em sua ausência? Quantas vezes Helena havia sido forçada a suportar humilhações similares enquanto ele estava no escritório, completamente alheio ao sofrimento de sua própria filha? A culpa começou a se misturar com a raiva em seu peito. Como pai, sua primeira responsabilidade era proteger Helena, especialmente durante esse período tão difícil de sua vida. E ele havia falhado miseravelmente nessa função, deixando-a nas mãos de alguém que a via como um objeto de diversão cruel. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão que mudaria não apenas o curso daquele dia, mas o rumo de suas vidas para sempre. Rafael manteve o controle de sua voz, embora cada fibra de seu ser clamasse por justiça imediata. Carla, você está dispensada. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. Suas palavras foram pronunciadas com uma calma gelada que era muito mais intimidante que qualquer grito. A funcionária tentou protestar, alegando que havia sido mal interpretada, mas Rafael ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de justificativa. Não há nada para discutir. Você tem 5 minutos para sair da minha propriedade. Enquanto Carla corria para pegar seus pertences, murmurando desculpas vazias e promessas de mudança, Rafael voltou sua atenção completamente para Helena. A menina ainda estava em sua cadeira de rodas, olhando para as próprias mãos, entrelaçadas no colo, claramente abalada pela situação toda. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se na frente de Helena, colocando-se na altura de seus olhos. Princesa, olhe para mim. Sua voz agora era suave, carregada de todo o amor paternal que sentia. Você não fez nada errado. Nada disso foi culpa sua. Helena levantou os olhos lentamente e Rafael sentiu seu coração se despedaçar ao ver lágrimas se formando neles. Papai, eu tentei falar que estava pesado, mas ela disse que eu precisava ficar mais forte. Disse que meninas fracas não servem para nada. As palavras da filha atingiram Rafael como socos no estômago. A crueldade psicológica era ainda pior do que o abuso físico que havia presenciado. Helena, uma menina que já estava lutando contra uma doença devastadora, havia sido sistematicamente quebrada emocionalmente por alguém que deveria cuidar dela. Há quanto tempo isso acontece, Helena? Rafael perguntou, embora temesse a resposta. Desde a 2ª semana que ela começou a trabalhar aqui. A voz de Helena era quase um sussurro. Ela disse que você não ia acreditar em mim se eu contasse, porque eu sou apenas uma criança doente e ela é adulta. Rafael fechou os olhos por um momento, tentando controlar a tempestade de emoções que o consumia. Carla havia não apenas abusado fisicamente de Helena, mas também a havia manipulado psicologicamente, fazendo-a acreditar que estava sozinha e indefesa. Helena, escute bem o que vou dizer. Rafael segurou gentilmente as mãos da filha entre as suas. Você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Sempre que alguém a machucar, você pode e deve me contar. Eu sempre vou acreditar em você, sempre vou protegê-la. Helena finalmente começou a chorar, liberando todas as emoções reprimidas das últimas semanas. Rafael a pegou no colo cuidadosamente, sentando-a em seu colo enquanto ela chorava em seu ombro. Ele podia sentir como ela havia emagrecido ainda mais, como seu pequeno corpo estava frágil demais para suportar qualquer tipo de abuso. Enquanto consolava Helena, Rafael refletia sobre suas próprias falhas como pai.
Nos últimos meses, desde o diagnóstico da filha, ele havia se enterrado no trabalho como forma de lidar com o medo e a impotência que sentia. Havia contratado os melhores médicos, garantido o melhor tratamento, mas havia negligenciado a necessidade mais básica de Helena, sua presença e proteção. Papai, a senhora Carla também dizia coisas ruins sobre você. Helena murmurou entre soluços. Ela dizia que você não se importava comigo de verdade, que só pagava pessoas para cuidar de mim porque eu era um incômodo. Cada palavra era como uma lâmina cortando a alma de Rafael. Ele percebeu que Carla havia sido calculista em sua crueldade, não apenas abusando fisicamente de Helena, mas também tentando destruir a relação entre pai e filha, isolando a criança completamente. Isso não é verdade, Helena. Nenhuma palavra disso é verdade. Rafael segurou o rosto da filha entre suas mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você é minha vida, minha razão para trabalhar, para lutar, para existir. Eu amo você mais do que qualquer coisa neste mundo. Helena assentiu, mas Rafael podia ver que seria necessário tempo e ações consistentes para desfazer o dano psicológico que havia sido causado. Carla não havia apenas abusado de sua filha fisicamente, mas havia plantado sementes de insegurança e abandono que poderiam demorar muito tempo para serem completamente erradicadas. Naquele momento, sentado na cozinha com Helena em seus braços, Rafael tomou uma decisão fundamental. Seus negócios, seus compromissos, suas ambições corporativas, nada disso importava mais do que o bem-estar de sua filha. Ele havia quase perdido a coisa mais preciosa de sua vida por causa de suas prioridades equivocadas. A partir daquele dia, tudo seria diferente. Ele garantiria que Helena nunca mais se sentisse sozinha ou desprotegida. Mas primeiro, precisava entender completamente a extensão do que havia acontecido e garantir que sua filha recebesse todo o apoio necessário para se recuperar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Nos dias que se seguiram à demissão de Carla, Rafael cancelou todas as suas reuniões importantes e decidiu ficar em casa para cuidar pessoalmente de Helena. Pela primeira vez em meses, ele não verificava e-mails constantemente, nem atendia ligações urgentes dos negócios. Sua atenção estava completamente voltada para sua filha e para entender a extensão do trauma que ela havia sofrido. Helena, inicialmente, mostrou-se retraída e desconfiada, como se esperasse que essa atenção paterna fosse temporária. Ela havia se acostumado com a ausência do pai e com a presença de funcionários que, pelo menos no caso de Carla, a tratavam com crueldade. Rafael percebeu que precisaria de paciência e consistência para reconstruir a confiança de sua filha. Durante a primeira semana, Rafael observou pequenos comportamentos em Helena que revelavam o quão profundo havia sido o impacto psicológico. Ela se encolhia quando alguém falava em tom mais alto, pedia desculpas constantemente por coisas simples como derrubar uma colher ou precisar de ajuda para alcançar algo. Mais perturbador ainda, ela constantemente perguntava se estava sendo útil ou se estava incomodando demais. Rafael decidiu contratar uma psicóloga infantil especializada em traumas para ajudar Helena a processar o que havia vivido. Durante a primeira consulta, ele ficou presente na sala, ouvindo enquanto Helena relatava, com a voz trêmula, outros episódios de humilhação que havia sofrido nas mãos de Carla. Além de forçá-la a carregar lixo pesado, Carla também a obrigava a limpar o chão da cozinha com as próprias mãos, dizia que sua careca era nojenta e que ninguém nunca ia gostar dela por causa de sua aparência. A funcionária também escondia a comida de Helena, dizendo que crianças inúteis não mereciam comer bem, forçando-a a pedir permissão para cada copo de água ou pedaço de fruta. Ouvir esses relatos foi torturante para Rafael. Cada detalhe revelava um nível de crueldade calculada que ia muito além do que ele havia presenciado naquela tarde.
Carla havia sistematicamente destruído a autoestima de Helena, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e da ausência do pai. A psicóloga explicou a Rafael que crianças em tratamento oncológico são particularmente vulneráveis a abusos psicológicos, pois já enfrentam uma batalha interna contra sentimentos de inadequação e medo. Helena havia sido atacada exatamente onde estava mais frágil, sua autoimagem e senso de valor próprio. Rafael começou a implementar mudanças imediatas em sua rotina. Todas as manhãs, ele preparava o café da manhã para Helena, transformando esse momento numa oportunidade para conversas descontraídas. Ele descobriu que sua filha adorava panquecas em formato de coração e que gostava de ouvir histórias sobre a época em que ele era criança. À tarde, Rafael dedicava tempo para atividades que Helena podia fazer confortavelmente em sua cadeira de rodas. Eles montavam quebra-cabeças juntos, assistiam filmes, e Rafael até mesmo ensinou Helena alguns jogos de cartas que aprendera com seu próprio pai quando era pequeno. Essas atividades simples se tornaram sagradas para ambos. Gradualmente, Rafael começou a notar pequenas mudanças positivas em Helena. Ela sorria com mais frequência, fazia mais perguntas espontâneas e, mais importante, começou a expressar suas necessidades sem pedir desculpas. Quando tinha sede, simplesmente pedia água. Quando estava cansada, dizia que queria descansar. Eram progressos pequenos, mas significativos. Uma noite, enquanto ajudava Helena com suas medicações noturnas, ela olhou para ele e disse: "Papai, eu senti sua falta quando você ficava no escritório até tarde." A simplicidade e honestidade da declaração emocionou Rafael profundamente. Ele percebeu que, em sua busca por sucesso financeiro para dar tudo para Helena, havia negado a ela a única coisa que realmente importava: sua presença. Rafael então tomou uma decisão radical para sua empresa. Promoveu sua vice-presidente Marina para o cargo de CEO interina e reestruturou suas responsabilidades para poder trabalhar principalmente de casa. Seus sócios inicialmente resistiram, preocupados com o impacto nos negócios, mas Rafael foi inflexível. Sua filha era sua prioridade número 1. Essa decisão não foi fácil financeiramente. Rafael teve que abrir mão de vários contratos lucrativos e oportunidades de expansão. Mas toda vez que via Helena rindo durante seus jogos de cartas, ou pedindo para ele ler mais uma página de um livro antes de dormir, ele sabia que havia feito a escolha certa. O processo de cura de Helena estava apenas começando, mas Rafael podia ver que sua presença constante estava fazendo toda a diferença. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele se sentia verdadeiramente conectado com sua filha e começava a entender que ser um bom pai ia muito além de prover financeiramente. 3 semanas após a saída de Carla, Rafael começou a conhecer sua filha de uma forma completamente nova. Sem a pressão constante dos compromissos corporativos e com Helena se sentindo mais segura em sua presença, aspectos da personalidade da menina que haviam sido reprimidos pelo medo e trauma começaram a emergir naturalmente. Rafael descobriu que Helena tinha um senso de humor surpreendentemente desenvolvido para uma criança de 12 anos. Ela fazia observações engraçadas sobre os personagens dos filmes que assistiam juntos e criava vozes diferentes para seus bichos de pelúcia durante as brincadeiras. Essa leveza havia estado completamente ausente durante os meses de abuso, quando Helena vivia em constante estado de alerta e medo. Durante uma tarde chuvosa, enquanto montavam um quebra-cabeça de 2.000 peças na mesa da sala, Helena comentou casualmente: "Papai, eu sempre gostei de desenhar, mas a senhora Carla disse que meus desenhos eram feios porque eu não conseguia segurar o lápis direito." Suas mãos, ainda fracas devido aos efeitos da quimioterapia, realmente tremiam ligeiramente quando segurava objetos pequenos. Rafael imediatamente interrompeu a montagem do quebra-cabeça.
Helena, você gostaria de desenhar agora? Podemos comprar materiais especiais que sejam mais fáceis para suas mãos segurarem. Os olhos de Helena se iluminaram de uma forma que Rafael não via há meses. No dia seguinte, eles foram juntos a uma loja de materiais artísticos, onde Rafael comprou lápis ergonômicos, canetas especiais e papéis de diferentes texturas. Helena ficou fascinada com as opções disponíveis, tocando cuidadosamente cada material como se fossem tesouros preciosos. Em casa, Helena se instalou na mesa da sala com seus novos materiais de arte. Rafael trabalhava em seu laptop nas proximidades, ocasionalmente levantando os olhos para observar a concentração intensa de sua filha. Helena desenhava com uma determinação que surpreendeu Rafael. Mesmo com as mãos tremendo, ela persistia em cada linha, cada detalhe. O primeiro desenho que Helena completou foi um retrato da família. Ela, Rafael e uma figura feminina que Rafael não reconheceu inicialmente. Quando perguntou sobre a terceira pessoa no desenho, Helena explicou timidamente: "É a mamãe. Eu sei que ela não está mais aqui, mas ainda sinto como se ela estivesse conosco às vezes." Rafael sentiu um nó na garganta. Sua esposa havia morrido em um acidente de carro quando Helena tinha apenas 6 anos. Nos últimos anos, ele havia evitado falar sobre a mãe de Helena, pensando que seria doloroso demais para ambos. Mas vendo o desenho, percebeu que Helena carregava a memória da mãe de forma muito mais saudável do que ele imaginara. "Conte-me sobre a mamãe no seu desenho", Rafael pediu, sentando-se ao lado de Helena. Helena sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que Rafael não via há muito tempo. "No meu desenho, ela está nos protegendo. Quando a senhora Carla era má comigo, eu fechava os olhos e imaginava a mamãe me segurando. Isso me ajudava a não chorar tanto." Rafael percebeu que Helena havia desenvolvido mecanismos de enfrentamento incrivelmente maduros para lidar com o trauma que sofrera. A lembrança da mãe havia sido sua fonte de força durante os momentos mais difíceis com Carla. Isso revelou uma resiliência em Helena que Rafael não havia reconhecido antes. Encorajado pelos progressos artísticos de Helena, Rafael começou a explorar outras atividades que ela poderia gostar. Descobriu que ela tinha interesse em música, especificamente em piano. Embora suas mãos estivessem fracas, ela conseguia tocar melodias simples com muita satisfação. Rafael contratou um professor de piano especializado em trabalhar com crianças com limitações físicas. Durante a primeira aula, Helena ficou emocionada ao descobrir que podia criar música, apesar de suas limitações. O professor Carlos era um homem gentil na casa dos 50, que imediatamente entendeu as necessidades específicas de Helena. "A música não é sobre força física", Carlos explicou para Helena durante sua segunda aula. "É sobre expressar o que está no seu coração através dos sons." Helena absorvia cada palavra, praticando diligentemente, mesmo quando suas mãos se cansavam rapidamente. Rafael observava essas aulas com uma mistura de orgulho e remorso. Helena estava revelando talentos e paixões que haviam sido completamente suprimidos durante os meses de abuso. Ele se questionava quantas outras facetas da personalidade de sua filha ele havia perdido por estar sempre ausente, mesmo antes da chegada de Carla. Uma noite, enquanto Helena praticava uma melodia simples no piano, ela parou e olhou para Rafael. "Papai, obrigada por ficar em casa comigo. Eu estava começando a pensar que você não gostava de mim." As palavras de Helena atingiram Rafael com uma força devastadora. Ele percebeu que sua ausência constante não havia sido interpretada por Helena como dedicação ao trabalho para prover para ela, mas como rejeição pessoal. Carla havia explorado essa insegurança, usando-a como arma para manipular e ferir Helena ainda mais profundamente.
Naquele momento, Rafael compreendeu que a cura de Helena não envolveria apenas superar o trauma causado por Carla, mas também reconstruir a segurança emocional que havia sido abalada muito antes da chegada da funcionária cruel. Um mês após a saída de Carla, Rafael decidiu que era hora de Helena ter alguma companhia além dele durante os dias. Mas desta vez, ele seria extremamente criterioso na escolha. Através de sua rede de contatos, ele encontrou Dona Rosa, uma senhora de 58 anos que havia trabalhado por décadas como cuidadora de crianças em hospitais oncológicos. Rosa chegou para a entrevista numa manhã ensolarada de janeiro. Era uma mulher pequena, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos bondosos que imediatamente transmitiram calor e segurança. Ao contrário de Carla, que havia se apresentado com um currículo impressionante e recomendações formais, Rosa trouxe consigo histórias reais de crianças que havia ajudado e cartas de agradecimento de famílias que haviam se tornado sua segunda família. Rafael observou atentamente a interação entre Rosa e Helena. A senhora se ajoelhou na altura da cadeira de rodas de Helena, apresentando-se com uma voz suave e perguntando sobre os desenhos que estavam espalhados pela mesa. Helena, inicialmente tímida, gradualmente começou a se abrir quando Rosa demonstrou interesse genuíno por sua arte. "Este desenho da família está lindo", Rosa comentou, examinando cuidadosamente o trabalho de Helena. "Você consegue ver o amor que vocês têm uns pelos outros através das cores que escolheu." Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Rafael percebeu que Rosa havia imediatamente focado no aspecto positivo do desenho, diferente de Carla, que costumava criticar cada imperfeição. Durante a semana experimental, Rafael trabalhou de casa, observando discretamente como Rosa interagia com Helena. A diferença era como noite e dia. Rosa envolvia Helena em atividades adequadas para suas limitações físicas, sempre perguntando se ela estava confortável e se gostaria de fazer pausas. Quando Helena derramava algo ou cometia pequenos acidentes, Rosa reagia com paciência e até mesmo bom humor. "Opa! Parece que a tinta decidiu explorar a mesa também", Rosa disse numa ocasião em que Helena acidentalmente derrubou um pote de tinta durante uma sessão de arte. Em vez de repreensões, Rosa transformou o acidente em uma oportunidade criativa, ajudando Helena a incorporar as manchas acidentais em seu desenho. Rafael notou que Helena começou a rir mais frequentemente. Rosa tinha o dom de encontrar humor nas situações cotidianas, sem nunca fazer Helena se sentir ridícula ou inadequada. Era um tipo de alegria genuína que havia estado ausente da casa por muito tempo. Durante a segunda semana com Rosa, ocorreu um incidente que testou a nova dinâmica. Helena estava tendo um dia difícil. Um dos efeitos colaterais de sua medicação a deixava nauseada e irritável. Ela reclamou de tudo. A comida estava sem gosto, suas mãos doíam para desenhar e ela não queria fazer nenhuma atividade. Rosa respondeu com uma paciência infinita. "Alguns dias são assim mesmo, querida. Não precisamos fazer nada especial hoje. Que tal se eu apenas ficar aqui perto de você?" Ela se sentou ao lado de Helena, tricotando silenciosamente, disponível, mas sem pressionar. Rafael observou essa interação com fascínio. Rosa entendia intuitivamente que, às vezes, a melhor forma de cuidar era simplesmente estar presente, sem expectativas ou exigências. Era uma lição valiosa que ele mesmo estava aprendendo como pai. Após algumas horas de silêncio confortável, Helena finalmente disse: "Dona Rosa, a senhora pode me ensinar a tricotar? Parece relaxante." "Claro, minha querida. Vamos começar com algo bem simples." Rosa ensinou Helena a fazer pontos básicos de tricô, adaptando a técnica para as limitações de suas mãos. Helena descobriu que o movimento repetitivo era realmente relaxante e que conseguia criar algo bonito mesmo com suas limitações físicas. Em poucos dias, ela estava trabalhando em um pequeno cachecol colorido.
Rafael percebeu que Rosa não apenas cuidava de Helena, mas também a estava empoderando. Cada nova habilidade que Helena aprendia, seja tricô, uma nova técnica de desenho ou uma melodia no piano, contribuía para reconstruir sua autoconfiança de forma orgânica e sustentável. Uma tarde, enquanto Helena e Rosa faziam biscoitos na cozinha, uma atividade que Helena podia fazer sentada, misturando ingredientes, Helena disse algo que tocou profundamente Rafael. Dona Rosa, a senhora me faz sentir que eu posso fazer coisas importantes, mesmo sendo diferente das outras crianças. Rosa parou de mexer a massa e olhou diretamente para Helena. Querida, você não é diferente por estar doente ou usar cadeira de rodas. Você é especial, porque tem um coração enorme, é inteligente, criativa e corajosa. Essas são as coisas que realmente importam. Rafael, observando da porta da cozinha, sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Rosa estava desfazendo sistematicamente cada mensagem tóxica que Carla havia implantado na mente de Helena, substituindo-as por verdades que nutriam sua alma. Naquela noite, depois que Rosa foi embora, Helena se aproximou de Rafael enquanto ele trabalhava em seu laptop. Papai, eu gosto da Dona Rosa. Ela me faz lembrar da mamãe, não na aparência, mas no jeito que me faz sentir segura. Rafael fechou o laptop e deu toda a sua atenção a Helena. Como a mamãe fazia você se sentir segura? A mamãe sempre dizia que eu era perfeita do jeito que sou. Mesmo quando eu era pequena e fazia bagunça, ela nunca me fazia sentir burra ou inútil. A Dona Rosa faz a mesma coisa. Rafael abraçou Helena, percebendo que sua filha estava fazendo conexões importantes entre o amor incondicional de sua mãe e o cuidado respeitoso que Rosa oferecia. Estava claro que Helena tinha uma compreensão madura sobre o que constituía amor verdadeiro versus manipulação. Durante as semanas seguintes, Rafael observou Helena florescer sob os cuidados de Rosa. Sua filha começou a falar sobre o futuro novamente, mencionando coisas que queria aprender quando ficasse mais forte, lugares que gostaria de visitar e até mesmo profissões que considerava interessantes. Rosa também foi instrumental em ajudar Helena a processar suas emoções sobre a experiência com Carla. Com sua vasta experiência cuidando de crianças traumatizadas, ela sabia exatamente quando abordar tópicos difíceis e quando simplesmente oferecer distração e alegria. Uma manhã, Rosa trouxe um álbum de fotos de outras crianças que havia cuidado ao longo dos anos. Todas essas crianças enfrentaram desafios diferentes, ela explicou para Helena. Mas veja como estão lindas e felizes agora. As fotos mostravam crianças em várias fases de recuperação, algumas ainda em tratamento, outras já curadas, todas irradiando uma alegria que vinha de dentro. Helena estudou cada foto com interesse, fazendo perguntas sobre as histórias das crianças. Rosa compartilhou relatos apropriados para a idade de Helena, sempre enfatizando a força e resiliência de cada criança, nunca focando apenas na doença ou dificuldades. Sabe, Rosa disse enquanto fechavam o álbum, todas essas crianças me ensinaram que ser forte não significa nunca ter medo ou nunca ficar triste. Ser forte significa continuar tentando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Rafael percebeu que Rosa estava preparando Helena para entender sua própria jornada dentro de um contexto maior. Ela não estava sozinha em sua luta, e sua experiência, embora difícil, era parte de uma história de superação que muitas crianças haviam escrito antes dela. 2 meses após a chegada de Rosa, Helena estava visivelmente mais forte, não apenas fisicamente, mas principalmente em sua autoestima e confiança. O tratamento oncológico estava progredindo bem, e seus médicos estavam otimistas sobre sua recuperação completa. Mais importante ainda, Helena havia começado a demonstrar uma maturidade emocional surpreendente para sua idade. Durante uma consulta de rotina com a psicóloga,
Helena surpreendeu tanto Rafael quanto a profissional ao expressar seu desejo de ajudar outras crianças que estivessem passando por situações similares. Eu sei como é se sentir sozinha e com medo, Helena explicou com uma seriedade tocante. Talvez eu possa fazer com que outras crianças se sintam menos sozinhas. A psicóloga ficou impressionada com a capacidade de Helena de transformar sua experiência traumática em empatia pelos outros. Era um sinal claro de que ela estava processando seus traumas de forma saudável e encontrando propósito em sua dor. Rafael decidiu explorar essa inclinação natural de Helena para ajudar os outros. Após conversar com Rosa e a psicóloga, ele organizou uma visita ao hospital onde Helena havia feito seu tratamento. A ideia era que Helena pudesse conhecer outras crianças em tratamento e talvez compartilhar algumas de suas atividades favoritas com elas. A primeira visita foi cuidadosamente planejada. Helena levou alguns de seus desenhos para mostrar às outras crianças, junto com materiais de arte básicos para distribuir. Rosa a acompanhou, fornecendo o apoio emocional necessário caso Helena se sentisse sobrecarregada. No hospital, Helena conheceu Júlia, uma menina de 10 anos que havia começado recentemente o tratamento de quimioterapia. Júlia estava assustada e retraída, exatamente como Helena havia estado meses atrás. Mas em vez de se intimidar, Helena se aproximou de Júlia com uma gentileza natural. "Oi, eu sou Helena. Eu também faço tratamento aqui", Helena disse, posicionando sua cadeira de rodas ao lado da cama de Júlia. "Está tudo bem ter medo. Eu também tinha muito medo no começo." Rafael observou emocionado, como sua filha demonstrava uma compreensão intuitiva de como falar com crianças em situações vulneráveis. Helena não minimizou os medos de Júlia, nem tentou fingir que tudo seria fácil. Em vez disso, ela validou os sentimentos da menina e ofereceu sua própria experiência como prova de que era possível superar os desafios. Helena mostrou seus desenhos para Júlia, explicando como a arte a havia ajudado a expressar sentimentos que eram difíceis de colocar em palavras. "Quando eu estava muito triste ou com raiva, eu desenhava. Às vezes os desenhos ficavam escuros e bagunçados, mas estava tudo bem. Rosa, ela cuida de mim agora, me ensinou que todos os sentimentos são válidos." Júlia começou a se abrir gradualmente, fazendo perguntas sobre o tratamento e sobre como Helena lidava com os efeitos colaterais. Helena respondeu com honestidade, mas sempre encontrando aspectos positivos para compartilhar. "Sim, às vezes me sinto enjoada, mas descobri que música ajuda. E quando meu cabelo caiu, foi triste, mas depois eu descobri que usar lenços coloridos pode ser bem divertido." Durante essa primeira visita, Helena e Júlia desenharam juntas. Helena ensinou Júlia algumas técnicas simples que Rosa havia lhe mostrado, adaptando-as para funcionar mesmo quando as mãos tremiam ou se cansavam facilmente. Ver Helena no papel de mentora revelou a Rafael uma nova dimensão da personalidade de sua filha. Nas semanas seguintes, Helena pediu para visitar o hospital regularmente. Ela desenvolveu relacionamentos com várias crianças em diferentes estágios de tratamento, tornando-se uma espécie de embaixadora da esperança para os pacientes mais novos. Uma tarde, Rafael observou Helena conversando com Miguel, um menino de 8 anos que havia perdido uma perna devido ao câncer. Miguel estava claramente deprimido, recusando-se a participar de atividades ou socializar com outras crianças. "Sabe", Helena disse a Miguel, "eu também pensei que nunca mais seria normal depois que fiquei doente. Mas Rosa me ensinou que normal é diferente para cada pessoa. Normal para mim agora é usar cadeira de rodas às vezes, tomar remédios e usar lenços bonitos. Mas eu ainda posso desenhar, tocar piano, fazer biscoitos e ser feliz." Miguel ouviu atentamente e Rafael pôde ver uma pequena mudança em sua expressão. Helena continuou: "O que você gostava de fazer antes de ficar doente?" "Eu gostava de futebol", Miguel murmurou.
Que legal! Você ainda pode gostar de futebol. Talvez agora você possa ser um técnico incrível, ou um comentarista, ou até mesmo jogar de uma forma diferente. Meu pai me ensinou que quando uma porta se fecha, às vezes é porque há uma porta melhor esperando para se abrir. Rafael ficou surpreso ao ouvir Helena citando uma filosofia que ele havia compartilhado com ela semanas atrás. Ela havia internalizado a lição e agora a estava passando adiante, criando uma cadeia de apoio e esperança. Ao final daquela visita, Miguel pediu se Helena poderia voltar para conversar com ele novamente. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse em interação social desde sua cirurgia. No caminho para casa, Helena estava visivelmente energizada pelas interações do dia. Papai, eu acho que ajudar outras crianças me faz sentir mais forte também. É como se a minha experiência ruim pudesse se transformar em algo bom. Rafael percebeu que Helena havia descoberto uma verdade profunda sobre transformação e propósito. Sua experiência com Carla, embora traumática, havia lhe dado uma compreensão única sobre vulnerabilidade e força que ela agora podia usar para ajudar outros. Helena estava transformando sua dor em poder, sua experiência de vitimização em uma missão de apoio aos outros. Essa transformação não era apenas benéfica para as crianças que Helena ajudava, mas também estava acelerando sua própria cura emocional. Ao se ver no papel de mentora e fonte de força para outros, Helena estava reconstruindo sua própria identidade de forma extremamente positiva. 3 meses após o início das visitas ao hospital, Helena havia se tornado uma presença querida e esperada pelos pacientes jovens. Os médicos e enfermeiros começaram a notar que as crianças que interagiam com Helena mostravam melhorias significativas em seu humor e motivação para o tratamento. Isso levou a administração do hospital a formalizar o envolvimento de Helena através de um programa oficial de apoio entre pares. Rafael ficou orgulhoso quando o Dr. Santos, oncologista pediátrico-chefe, solicitou uma reunião para discutir a criação de um programa estruturado com Helena como mentora principal. Nunca vi uma criança com tal capacidade natural para conectar-se com outras crianças em situações traumáticas, o médico explicou. Helena tem um dom especial para oferecer esperança de uma forma que nós, adultos, simplesmente não conseguimos. O programa foi batizado de Pequenos Guerreiros e Helena se tornou sua primeira embaixadora oficial. Rafael trabalhou com a equipe do hospital para criar um cronograma que respeitasse as limitações físicas de Helena, enquanto maximizava seu impacto positivo. Rosa, reconhecendo a importância desse trabalho para a recuperação emocional de Helena, ofereceu-se para acompanhá-la em todas as visitas. Durante uma das primeiras sessões oficiais do programa, Helena conheceu Amanda, uma adolescente de 15 anos que havia sido recentemente diagnosticada com o mesmo tipo de câncer que Helena havia enfrentado. Amanda estava revoltada e hostil, recusando-se a cooperar com o tratamento e afastando família e amigos. Diferente das crianças mais novas com quem Helena havia trabalhado, Amanda apresentou um desafio único. Ela via Helena como apenas uma criança e, inicialmente, recusou qualquer tipo de conversa ou atividade conjunta. Helena, demonstrando uma maturidade surpreendente, não forçou a interação. Em vez disso, ela simplesmente se posicionou perto de Amanda e começou a desenhar silenciosamente. Após 20 minutos de silêncio, Amanda finalmente falou: "Por que você não desiste de mim como todo mundo? Porque eu sei que você não desistiu de si mesma." Helena respondeu sem levantar os olhos do desenho. "Você está apenas com raiva, e isso é normal. Eu também fiquei com muita raiva." Amanda ficou surpresa com a resposta direta de Helena. "Você não parece o tipo de pessoa que fica com raiva." Helena sorriu. "Você deveria ter me visto alguns meses atrás. Eu estava tão furiosa que queria quebrar tudo, não com a doença, mas com outras coisas que aconteceram comigo." Pela primeira vez, Amanda mostrou interesse genuíno.
Que tipo de outras coisas? Helena considerou cuidadosamente quanto compartilhar. Alguém que deveria cuidar de mim me tratou muito mal. Fez coisas que me fizeram sentir ainda pior sobre estar doente. Amanda se sentou na cama, prestando atenção total. Alguém abusou de você? Sim, e por um tempo eu pensei que talvez fosse porque eu merecia, por estar doente e ser diferente. A honestidade de Helena criou uma ponte instantânea entre elas. Amanda havia se sentido isolada em sua raiva, mas descobrir que Helena havia enfrentado traumas adicionais, além da doença, fez com que ela se sentisse menos sozinha em sua revolta. Nas semanas seguintes, Amanda e Helena desenvolveram uma amizade única. Amanda, sendo mais velha, oferecia a Helena perspectivas sobre enfrentar a adolescência com limitações físicas, enquanto Helena compartilhava estratégias de enfrentamento que havia aprendido com Rosa e sua psicóloga. Rafael observou com fascínio como Helena adaptava naturalmente sua abordagem para cada criança que conhecia. Com Miguel, ela era encorajadora e otimista. Com Júlia, ela era gentil e protetora. Com Amanda, ela era direta e honesta sobre as realidades difíceis da vida. O sucesso do programa Pequenos Guerreiros começou a chamar atenção além do hospital. Uma jornalista local, Maria Fernanda, soube sobre Helena através de uma enfermeira e solicitou permissão para fazer uma reportagem sobre o programa. Rafael inicialmente resistiu à ideia, preocupado em proteger a privacidade de Helena. Mas Helena expressou interesse em compartilhar sua história se isso pudesse ajudar outras crianças a se sentirem menos sozinhas. A entrevista foi cuidadosamente conduzida, com Helena falando sobre sua jornada de paciente a mentora, sem entrar em detalhes gráficos sobre o abuso que havia sofrido. Em vez disso, ela focou na mensagem de esperança e na importância de encontrar propósito na adversidade. Eu aprendi que coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa, Helena disse na entrevista. Mas também aprendi que sempre há pessoas boas dispostas a ajudar e que podemos transformar nossas experiências ruins em algo que ajude outras pessoas. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira à noite e teve um impacto inesperado. O hospital recebeu dezenas de ligações de famílias querendo saber mais sobre o programa. Outros hospitais da região solicitaram informações sobre como implementar programas similares. Mas, surpreendentemente, várias famílias entraram em contato, compartilhando suas próprias experiências com cuidadores abusivos. Rafael percebeu que a experiência de Helena não era isolada. Havia um problema sistemático que muitas famílias enfrentavam silenciosamente. Helena, inspirada pelas respostas à reportagem, expressou o desejo de expandir seu trabalho além das crianças com câncer. Papai, talvez eu possa ajudar qualquer criança que se sinta sozinha ou machucada. Não importa por quê. Rafael viu que sua filha havia encontrado não apenas um propósito, mas uma vocação verdadeira. Helena estava se transformando de vítima em defensora, usando sua experiência para criar mudanças positivas no mundo ao seu redor. O programa Pequenos Guerreiros se tornou um modelo para outros hospitais, e Helena, aos 12 anos, havia inadvertidamente se tornado uma voz para crianças vulneráveis em todo o estado. Sua capacidade de transformar trauma em propósito estava inspirando não apenas outras crianças, mas também adultos que testemunhavam sua jornada. 6 meses após a saída de Carla, Helena havia se tornado uma criança completamente diferente da menina assustada e traumatizada que Rafael encontrara carregando lixo naquela tarde fatídica. Seu cabelo havia começado a crescer novamente, formando uma penugem macia que ela adorava acariciar. Mais importante, sua autoconfiança havia florescido de uma forma que superava até mesmo quem ela era antes do diagnóstico de câncer. O programa Pequenos Guerreiros havia se expandido para 5 hospitais na região, e Helena treinava outros jovens sobreviventes para se tornarem mentores. Sua capacidade natural de liderança surpreendia até mesmo os psicólogos que trabalhavam com ela. Uma manhã de sábado, Rosa trouxe uma notícia inesperada.
Helena, querida, tem uma pessoa especial que gostaria de conhecer você. Rosa havia organizado, com a aprovação de Rafael, um encontro com Dr. Patrícia Mendes, uma psiquiatra infantil renomada que estava escrevendo um livro sobre resiliência em crianças. Dr. Patrícia havia ouvido sobre Helena através da rede profissional e queria incluir sua história como um estudo de caso de transformação positiva pós-trauma. Durante o encontro, Dr. Patrícia ficou impressionada não apenas com a articulação de Helena, mas com sua compreensão sofisticada sobre seus próprios processos de cura. Helena, você consegue me explicar o que mais a ajudou a superar o que aconteceu com a antiga funcionária? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que foram 3 coisas principais. Primeiro, meu pai parou de trabalhar tanto e começou a realmente me ver e ouvir. Segundo, Rosa me ensinou que eu posso fazer coisas importantes mesmo sendo diferente. E terceiro, ajudar outras crianças me fez sentir que minha experiência ruim serviu para algo bom. Dr. Patrícia anotou furiosamente, reconhecendo que Helena havia identificado intuitivamente os 3 pilares fundamentais da recuperação pós-trauma: apoio familiar, reconstrução da autoestima e encontrar propósito na experiência. E o que você diria para outras crianças que estão passando por situações similares? Que elas devem contar para alguém em quem confiam, mesmo que seja difícil. E que ser machucado por alguém não significa que elas são ruins ou fracas. Significa que aquela pessoa estava errada. Helena respondeu com uma convicção que fez Rafael sentir um orgulho imenso. Após a partida de Dr. Patrícia, Helena surpreendeu Rafael com um pedido inesperado. Papai, eu gostaria de escrever uma carta para a antiga funcionária. Rafael ficou imediatamente preocupado. Helena, você tem certeza? Não precisamos ter contato com ela de forma alguma. Não é para falar com ela, Helena explicou. Rosa me ensinou que, às vezes, escrever nossos sentimentos, mesmo que nunca enviemos a carta, pode ajudar a gente a se sentir melhor. Rafael concordou, mas pediu para ler a carta quando Helena terminasse, apenas para ter certeza de que seria saudável para ela. Helena passou 2 horas escrevendo, fazendo pausas ocasionais para pensar. Quando finalmente entregou a carta para Rafael, ele ficou emocionado com a maturidade e sabedoria demonstradas nas palavras de sua filha. Cara senhora Carla, você foi muito má comigo quando meu pai não estava em casa. Você me fez carregar coisas pesadas e disse coisas ruins sobre mim e sobre meu pai. Por um tempo, eu acreditei nas coisas ruins que você dizia, mas agora eu sei que você estava errada. Eu não sou inútil ou nojenta. Eu sou uma menina forte, inteligente e capaz de ajudar outras pessoas. Meu pai me ama muito e pessoas boas como Rosa e meus amigos do hospital também gostam de mim. Eu não entendo por que você foi cruel comigo, mas espero que você aprenda a ser gentil com outras crianças. Todas as crianças merecem ser tratadas com carinho, especialmente quando estão doentes ou assustadas. Eu perdoo você porque guardar raiva só me faria mal. Mas não vou esquecer o que aprendi, que eu tenho que falar quando alguém me trata mal e que mereço ser respeitada. Helena. Rafael teve que limpar as lágrimas dos olhos antes de conseguir falar. Helena, esta carta é incrível. Você tem certeza de que não quer que eu a entregue para Carla? Helena balançou a cabeça. Não precisa, papai. Eu escrevi para mim, não para ela. Agora eu me sinto mais leve. Naquela noite, Rosa sugeriu que eles queimassem a carta juntos como um ritual de liberação. No quintal, sob um céu estrelado, os 3 se reuniram ao redor de uma pequena fogueira. Helena jogou a carta nas chamas e assistiu as palavras se transformarem em fumaça. Agora a raiva foi embora para sempre. Helena disse, observando as últimas faíscas desaparecerem na noite. Rafael percebeu que sua filha havia oficialmente encerrado aquele capítulo doloroso de sua vida. Ela havia processado o trauma, encontrado significado na experiência
e agora estava verdadeiramente livre para seguir em frente. Algumas semanas depois, Helena recebeu uma carta inesperada. Era de Júlia, a primeira criança que ela havia mentoreado no hospital. Júlia havia terminado seu tratamento com sucesso e queria agradecer Helena por ter tornado sua jornada menos assustadora. Querida Helena, você foi minha primeira amiga depois que fiquei doente. Você me ensinou que eu ainda podia ser feliz, mesmo passando pelo tratamento. Agora eu quero ser como você e ajudar outras crianças também. Obrigada por me mostrar que posso ser forte e gentil ao mesmo tempo. Helena leu a carta para Rafael e Rosa, sua voz cheia de emoção. Sabe, ela disse depois, acho que tudo que aconteceu comigo, até as partes ruins, me trouxe até aqui. E eu gosto de quem eu sou agora. Rafael abraçou sua filha, percebendo que ela havia não apenas sobrevivido a seus traumas, mas havia usado eles como combustível para se tornar uma pessoa extraordinária. Helena havia transformado sua maior vulnerabilidade em sua maior força. 1 ano havia se passado desde aquela tarde fatídica quando Rafael descobriu Carla abusando de Helena. Agora, numa manhã ensolarada de dezembro, Rafael observava sua filha se preparar para um dia especial. Ela havia sido convidada para falar numa conferência nacional sobre proteção infantil, compartilhando sua experiência como uma forma de educar profissionais sobre os sinais de abuso e a importância da resiliência. Helena, agora com 13 anos, havia se tornado uma oradora surpreendentemente eloquente. Seu cabelo havia crescido completamente, formando cachos macios que ela adorava decorar com presilhas coloridas. Ela ainda usava sua cadeira de rodas ocasionalmente quando se sentia cansada, mas havia recuperado grande parte de sua força física. Mais importante, sua força emocional havia se tornado inspiração para centenas de crianças e famílias. Papai, você acha que eu vou conseguir ajudar as pessoas que vão me ouvir hoje? Helena perguntou enquanto escolhia cuidadosamente sua roupa para a apresentação. Helena, você já ajudou mais pessoas do que a maioria dos adultos consegue em uma vida inteira. Rafael respondeu, ajustando o colar que ela havia escolhido. Mas lembre-se, o objetivo não é ser perfeita, é ser verdadeira. A conferência estava sendo realizada no centro de convenções da cidade e mais de 500 profissionais da área de saúde, educação e proteção infantil estavam presentes. Helena havia preparado sua apresentação com a ajuda de Rosa e da psicóloga, focando não nos detalhes gráficos de seu abuso, mas nas lições aprendidas e na importância do apoio adequado. Quando Helena subiu ao palco, caminhando desta vez sua cadeira de rodas guardada para quando precisasse, o auditório ficou em silêncio respeitoso. Ela ajustou o microfone e sorriu para a plateia com uma confiança natural que impressionou Rafael. Meu nome é Helena e há 1 ano eu era uma menina muito assustada que não sabia que merecia ser tratada com bondade. Helena começou. Hoje estou aqui para contar como pessoas boas me ajudaram a descobrir que eu sou mais forte do que imaginava. Durante os 20 minutos seguintes, Helena contou sua história com uma honestidade tocante, mas sempre mantendo o foco na esperança e na transformação. Ela falou sobre a importância de acreditar nas crianças quando elas relatam abuso, sobre como o apoio familiar constante pode curar feridas profundas e sobre como encontrar propósito na dor pode levar à cura verdadeira. O que aconteceu comigo foi terrível, Helena disse, se aproximando do final de sua apresentação. Mas também me ensinou que eu tenho uma voz forte que posso usar para ajudar outras crianças. Cada criança que conheci no hospital, cada carta que recebo de famílias que ouviram minha história, me lembra que nossa dor pode se transformar em poder quando temos as pessoas certas ao nosso lado. A plateia se levantou em uma ovação prolongada. Rafael viu lágrimas nos olhos de muitos profissionais, reconhecendo que a mensagem de Helena havia tocado corações e potencialmente mudaria a forma como eles trabalhavam com crianças vulneráveis.
Após a apresentação, Helena foi cercada por pessoas querendo agradecer e compartilhar suas próprias experiências. Uma enfermeira contou como as técnicas que Helena havia demonstrado no programa Pequenos Guerreiros haviam transformado a ala pediátrica de seu hospital. Um psicólogo explicou como havia implementado algumas das estratégias de Helena em sua prática clínica. Mais emocionante ainda foi quando uma jovem de 16 anos se aproximou timidamente de Helena. Oi, eu sou Sofia. Eu passei por algo parecido com você quando era mais nova. Ver você hoje me faz sentir que talvez eu também possa ajudar outras pessoas. Helena conversou com Sofia por vários minutos, naturalmente assumindo seu papel de mentora e oferecendo encorajamento. Rafael observou com orgulho como sua filha tinha a capacidade inata de fazer cada pessoa se sentir vista e compreendida. No caminho para casa, Helena estava quieta, processando as emoções do dia. Finalmente, ela olhou para Rafael e disse: Papai, eu acho que encontrei o que quero fazer quando crescer. Quero trabalhar com crianças que passaram por coisas difíceis como eu. Você já está fazendo isso, Helena, mas se quiser fazer disso sua carreira, eu vou apoiar você completamente. Rosa, que havia acompanhado a apresentação, se inclinou do banco traseiro. Querida, você tem um dom especial. Seja qual for o caminho que escolher, você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Naquela noite, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que eles haviam percorrido juntos. Um ano atrás, ele havia descoberto sua filha sendo abusada e havia se sentido como o pior pai do mundo. Hoje, ele assistiu Helena inspirar centenas de profissionais com sua sabedoria e força. A experiência havia transformado não apenas Helena, mas também Rafael. Ele havia aprendido que sucesso verdadeiro não se media em conquistas financeiras ou reconhecimento profissional, mas na qualidade dos relacionamentos e no impacto positivo que se pode ter na vida de outros. Sua empresa continuava próspera sob a liderança de Marina, mas Rafael havia reestruturado completamente suas prioridades. Ele ainda trabalhava, mas sempre dentro de horários que permitiam estar presente para Helena. Havia descoberto que era possível ser tanto um empresário bem-sucedido quanto um pai dedicado. Helena havia se tornado mais do que ele jamais sonhara que fosse possível. Ela não era apenas uma sobrevivente, era uma líder, uma curadora, uma força de mudança positiva no mundo. Sua experiência traumática, embora terrível, havia sido transformada em uma missão de vida que já estava impactando milhares de pessoas. Antes de dormir, Helena entrou no quarto de Rafael para seu ritual noturno de boa noite. Papai, obrigada por ter me salvado naquele dia, mas mais importante, obrigada por ter ficado para me ajudar a me salvar. Rafael abraçou sua filha, sabendo que ela havia encontrado não apenas sua força, mas seu propósito. A menina assustada que ele havia encontrado um ano atrás havia se transformado numa jovem extraordinária que estava mudando o mundo, uma criança de cada vez. A jornada deles estava longe de terminar, mas Rafael sabia com certeza que juntos eles podiam enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Helena havia provado que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor, o apoio e a determinação podiam criar milagres verdadeiros. E enquanto observava Helena adormecer tranquilamente, Rafael sorriu, sabendo que sua filha havia encontrado não apenas sua força interior, mas também sua missão de vida, garantir que nenhuma criança tivesse que enfrentar seus medos sozinha. Esta história nos ensina que, às vezes, nossas maiores dores podem se transformar nas nossas maiores forças. Helena e Rafael descobriram que o amor verdadeiro não se manifesta apenas na provisão material, mas na presença, no cuidado e na capacidade de transformar adversidades em oportunidades de crescimento e serviço aos outros.
A jornada deles nos lembra que nunca é tarde demais para recomeçar, para estar presente e para encontrar propósito mesmo nas experiências mais dolorosas da vida. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.